Presente ainda aí, irmão? Mas você quer o presente só para você ou quer presentear alguém? O que será que vem hoje? O que será que vem hoje? Estenda as mãos em direção ao servo de Deus. Estenda as mãos em direção a Ele. Repita comigo assim: Senhor Deus, nos sentimos honrados e abençoados, porque aprouve a Ti, nesta noite, separar o Teu ungido. Senhor, e sabemos que uma palavra foi revelada e plantada no coração dele. Pedimos agora que o Espírito Santo capacite ele, dê a ele a instrumentalização necessária para comunicar a verdade de Deus revelada a ele para as nossas vidas. E como igreja reunida neste lugar, com poder de abençoar, nós o abençoamos, nós o abençoamos, nós o abençoamos, e que ele saia daqui mais abençoado, mais cheio de unção, mais cheio de graça do que quando ele chegou. Assim, ó Espírito Santo, toma a vida dele e seja sobre nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero cumprimentar a todos os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Dizer para os irmãos que para mim é motivo de alegria, de mais uma oportunidade que Deus nos concede, de estarmos na tua presença, né, irmãos? Eu até falando com o nosso bispo e com o pastor Silas, pedindo a Deus a voz de volta, né? Porque foram todos esses dias a gente, né, orando, gritando, chorando e falando do amor de Deus, e chega uma hora que a voz parece que ela quer falhar. Mas, irmãos, nessa noite eu quero agradecer a Deus primeiramente pela essa oportunidade. Quero agradecer a Deus pela vida da igreja, porque independente das circunstâncias, independente dos desafios, e olha que tem desafios, independente dos desafios, você veio na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e está aqui hoje. E hoje é o penúltimo degrau dessa escada, porque nós subimos e descemos por ela. E aí nós chegamos aqui, e eu tenho certeza que o desafio não foi fácil para muitos aqui. Problemas, situações, enfermidade, diagnósticos. Mas nessa noite nós estamos aqui de novo, revigorado as forças, com aquela lenha, com aquele graveto, com aquela força, com aquela água, com aquela terra molhada. Chegamos aqui com a terra molhada. E Deus tem uma palavra para o nosso coração nessa noite. Eu quero que os irmãos repitam comigo: buscar a fonte é buscar o lugar de acesso e origem. Toda fonte tem uma origem, e para ir até a fonte você precisa de um acesso. Os irmãos podem se sentar, por favor? Buscar a fonte é buscar o lugar de acesso na origem. E nós estamos falando de fontes superiores, estamos falando de fontes inferiores. E não tem como falar de fontes sem falar de águas. Não tem como falar de fontes se não falar de águas. Então, aonde está a fonte, tem que ter água. Porque se não tiver água, não tem fonte. E se tem fonte, alguma coisa está errada, porque o lugar da fonte é onde se visualiza a água. E aí eu quero entrar com os irmãos numa coisa: fonte é lugar do quê? De posicionamento. Fonte é lugar do quê?
de resposta. Fonte é lugar de chegarmos sedentos e sairmos saci. Então não tem como falar de fonte sem falar de água. E depois não tem como falar de água sem falar de terra. E o tema sugerido desta semana do clamor está falando de terra e está falando de água. A Bíblia vai lembrar que a água é lugar do quê? A água tem força e a água também tem estrutura. A Bíblia vai falar que a terra, ela tem força e ela também tem estrutura. Você é a terra, você tem estrutura, você tem força, porque a mão do Senhor, a graça do Senhor, a misericórdia do Senhor tem sustentado você até aqui. Então, nesse momento nós vamos falar algumas coisas importantes. E eu quero que você preste atenção, porque o mundo espiritual é uma conexão. E quando nós estamos falando de fontes superiores, nós estamos falando de algo que está acima. Quando nós estamos falando de fontes superiores, nós estamos falando de algo que está além do nosso entendimento, além da nossa capacidade, além da nossa força, além da nossa vontade, além das nossas estratégias humanas. Quando nós falamos de fontes superiores, nós estamos falando de algo sobrenatural. Nós não estamos falando de algo natural, porque aquilo que é natural nós pegamos, nós temos acesso, mas das fontes superiores, ela tem que vir de cima para baixo e não de baixo para cima. E há uma observação aí: o canal de irrigação, diga comigo, o canal de irrigação é a estrutura que leva, diga comigo, é a estrutura que leva a água do reservatório até a terra. Então vamos fazer uma conexão aqui. Se o canal de irrigação é a estrutura que leva a água do reservatório até a terra, automaticamente a ligação entre o homem e você, entre você e Deus, se chama Espírito Santo. Se não estiver ligado no reservatório, não tem como ter irrigação. Se não tiver irrigação, não tem como ser alimentado. Se não tem como ser alimentado, não tem água, falta água, e a fonte, ela não consegue vir até você, porque falta conexão. O canal de irrigação é aquele que leva a água do reservatório até a terra. Há uma conexão do Espírito Santo. Você não pode, mas Ele pode. Você não tem, mas Ele tem. Você não é, mas Ele é. Você não pode, mas Ele pode. Você não consegue, mas Ele consegue. A tua força é pequena, mas Ele é forte. Você é fraco, mas Ele é forte. Porque esta conexão te leva ao sobrenatural de Deus, para entender que é Ele que te sustenta, é Ele que cuida de você, e é Ele que tem a última palavra. O mundo espiritual é o lugar de acesso. O mundo espiritual é o lugar de acesso. É de lá que vem a revelação. É de lá que vem o conhecimento. É de lá que vem o relacionamento. No mundo espiritual, você tem o conhecimento, você tem a revelação e você tem o relacionamento. Você só pode se relacionar com quem você conhece. Você só pode ter intimidade com quem você conhece. E essa conexão entre o Pai e o Filho, Jesus falou assim: olha, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar uma conexão para vocês, que fique com vocês até a consumação do céu, chamado Espírito Santo. Buscar a fonte é buscar o lugar de acesso na origem. E aí, como é que funciona? Como é que funciona essa conexão, irmãos? A Bíblia nos diz em Gênesis capítulo 28, a partir do versículo 12, 13 e 14, que Jacó, fugindo do seu irmão Esaú, ele sai de Berseba e vai em direção à cidade de Arã. E no meio do caminho ele para numa cidade chamada Luz. E ele está cansado. Ele está cansado.
Estamos falando de água, estamos falando de terra, estamos falando de conexão. Ele sai de Berseba, preste atenção, ele vai em direção a Arã, mas ele para numa cidade chamada Luz para descansar, porque ele andou a noite toda e está cansado. Quando ele chega nessa cidade, ele cansa, ele deita e pega uma pedra e coloca como um travesseiro, e ele dorme nela. E no meio da madrugada ele tem um sonho. Estamos falando de conectar. Ele tem um sonho, e nesse sonho ele vê uma escada que começa embaixo e o seu topo passa para cima até o céu. E ele começa a ver aquela escada que começa embaixo e que vai para cima. E aí ele começa a sonhar e começa a olhar, e ele vê anjos subindo e anjos descendo, anjos subindo e anjos descendo. E aí automaticamente ele acorda daquele sonho e diz assim: olha, o Senhor está neste lugar, e eu não sabia o que isso significa. E a escada liga ele, a escada liga ele na terra, mas a conexão é ligada com o trono. E aquele que desce de cima vem para baixo e sobe para cima para dar uma resposta a Jacó. A escada está embaixo, mas o topo está no céu. Então uma conexão tem que estar aqui, tem que estar na terra, tem que estar em você, tem que estar na sua adoração, tem que estar no seu louvor, tem que estar na sua oração, tem que estar na sua palavra, tem que estar na sua vida, tem que estar dentro de você, tem que estar com você, porque no momento que você vê ela subindo, a glória de Deus vai descendo sobre a sua vida. E acima dessa escada tem um homem dizendo assim: eu vou abençoar a tua terra. Acima dessa escada tem um homem dizendo: Jacó, eu vou abençoar a sua terra, eu vou abençoar a sua casa, eu vou abençoar a sua genealogia, eu vou abençoar a sua descendência. Aonde você colocar a planta dos seus pés, eu vou abençoar a sua terra. Conexão, água, terra andam junto no mundo espiritual. E aí, como é que nós podemos entender isso? Jacó falou: esse lugar não chegará mais luz, esse lugar chamará Betel, porque o Senhor estava aqui e eu não tinha percebido. Mas eu louvo a Deus que nesta noite eu e você já entendemos que o Senhor está neste lugar, que o Senhor está nessa casa, que o Senhor está na nossa vida, e que o Senhor está sobre nós, fazendo o operar e o efetuar para a glória dele. Digam comigo: não tem como falar de água sem lembrar da fonte, mas também não tem como deixar a terra de lado. Você viu que nessa campanha 3 coisas estão em evidência aqui: uma herança, uma terra e uma fonte. Fontes superiores e fontes inferiores. E aí, irmãos, a Bíblia começa falando de água. A Bíblia começa falando de água, e a Bíblia vai terminar falando de água. No capítulo 1 de Gênesis, no seu versículo 10, ele vai dizer assim: olha, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava onde? Sobre a face das águas. A Bíblia vai dizer em Apocalipse capítulo 22, versículo 1, que as águas eram como cristalina, e ela descia do trono de Deus e pairava sobre todo lugar. O céu tem água, a glória de Deus, o trono de Deus tem fontes superiores que manam água de cima para baixo. A terra era sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre ela. Apocalipse 1 vai dizer que do trono de Deus as águas eram cristais, como cristais reluzentes, que passava, escorria pelo trono de Deus. E aí nós vamos entender
que como que a água tem essa conexão com a nossa vida. Eu estou falando de água, eu estou falando de fonte. E aí você vai entender que o deserto que você está, que a luta e a prova que você está passando, para Deus, ela não significa nada. E eu vou mostrar para você que na terra, Deus visita o lugar aonde você está. E quando nós falamos de água, o que nós estamos falando? Estamos falando de movimento. Quando nós falamos de água, nós estamos falando de purificação. Quando nós falamos de água, nós estamos falando de limpeza. Quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de refrigério. Então vamos repetir. Quando nós falamos de água, nós estamos falando de movimento. Quando nós falamos de água, nós estamos falando de limpeza. Quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de purificação. E quando nós estamos falando de água, nós estamos falando de refrigério. E aí, como nós entendemos a conexão da fonte, da água e nós, a Bíblia vai dizer, em Gênesis capítulo 22, a Bíblia vai dizer, em Gênesis, que Rebeca, ela recebeu uma orientação, quando a resposta de Deus veio para Abraão, para preparar uma esposa para o seu filho Isaque. Entendam bem, ele fala: Senhor, a mulher que saía a pegar água, a mulher que sair para pegar a água, essa será a preparada do meu filho. E a Bíblia vai dizer que Rebeca, ela sai com seu cântaro vazio, ela sai em direção a uma fonte e para em frente a uma oração, em frente a uma fonte. Isso significa o quê? Que Abraão está orando, Abraão está clamando, está pedindo de Deus uma estratégia para que Deus respondesse e desse a resposta. E lá vem Rebeca num dia totalmente normal, com um cântaro de água, saindo para buscar a água. E quando ela para sobre a fonte, alguém diz assim: olha, a resposta que o meu Senhor estava pedindo está chegando. Aonde você está, o Senhor tem uma resposta. Aonde você está, o Senhor pode ser uma resposta. Aonde você está, o Senhor vai revelar a resposta a você. No tempo da crise, no tempo da dificuldade, no tempo da dor, Deus vai te dar uma resposta. Estamos falando de água, estamos falando de fonte, estamos falando de conexão. E aí a Bíblia vai dizer, em Êxodo capítulo 15, do versículo 8 ao 10, que com o sopro, entenda bem, que com o sopro das narinas de Deus, o mar se amontoou como duas lados, como uma muralha. Estava bom? Estava bom. E aí eu falo para você, por que o inimigo não te destruiu? Por que o inimigo não te alcançou? Por que o inimigo não te destruiu? Porque você não foi presa fácil para ele até hoje. Porque se Deus diminuísse as águas do mar, o inimigo que estava atrás percebia que o povo iria sair correndo, e eles iriam alcançar o exército, o povo de Israel que estava fugindo, para chegar próximo desse mar. Se Deus debaixasse as águas, o inimigo iria ver facilmente, porque haveria uma diminuição de água. Mas Deus não. Deus abriu da onde? Deus abriu da onde? Da onde vem o teu socorro? Da onde vem o livramento? Da onde vem a cura? Da onde vem a porta aberta? Da onde vem o sobrenatural? Da onde vem o milagre? Então levante a sua mão para o céu, porque antes que o inimigo chegue até você, Deus vai dar o livramento. A terra abriu, o mar abriu, se formou duas muralhas. E a Bíblia vai dizer, e a história vai dizer, que enquanto Deus soprava, o chão se tornou duro, o chão se tornou firme, e o povo começou a passar. Enquanto você estiver tramitando sobre a fonte, enquanto você estiver tramitando sobre o mar, enquanto você estiver tramitando nas batalhas, você não vai morrer afogado, as águas não vai te submergir, você não vai se atolar, você não vai ficar pelo caminho, porque antes Deus vai dar o livramento. E enquanto você estiver atravessando, a mão do Onipotente
onipotente, onisciente, estará te conduzindo para o outro lado. Mas o rio, o mar, ele se abriu de cima para baixo. E enquanto o povo estava passando, Deus estava soprando. E o exército de Faraó observava e não entendia nada. Porque o que Deus revela para você, o que Deus vai dar para você, não é razão de homem, não é porta de homem, não é palavra de homem, não é promessa de homem, mas é aquele que venceu e que está com você e está dizendo: busca um pouco mais, espera um pouco mais, tente um pouco mais, entra um pouco mais, porque eu, Senhor, vou te dar a travessia total para onde você precisa chegar. Você pode adorar ao Senhor com as suas palmas, você pode adorar ao Senhor, porque Ele vai cuidar da sua travessia. Deus vai cuidar da sua travessia. Só lembrando que estamos falando de água, estamos falando de terra, estamos falando de fonte, estamos falando de conexão. Rebeca foi resposta de Deus para Abraão. Deus foi resposta de Deus para o povo de Israel. E aí eu quero falar uma coisa interessante. E aí agora vem uma chave, você vai pegar. E aí no capítulo 15 de Juízes, no capítulo 7, no versículo 5 de Juízes, o povo está para lutar com os medianitas. Digam comigo, como era o nome dos inimigos? Medianitas. Digam comigo, medianitas. Esse era o inimigo. E aí Deus fala assim: Gideão, eu tenho uma orientação para você. E essa orientação é: olha, tem gente demasiado aí. Você vai fazer um negócio. Gideão, nós vamos fazer o teste da água. Água que alimenta é a água que corrige. A água que une é a água que tira. A água que inunda é a água que mata a sede. Mas é a água também que ela separa quando você não entende o processo da irrigação do Senhor na sua vida. Juízes capítulo 7, versículo 5. Deus diz assim: Gideão, vamos fazer o teste da água. E ele começa: olha, você já vai começar dizendo o seguinte: os covardes e os medrosos mandam voltar. Ser covarde, eu não sei se é pior do que aquele que é medroso. Porque o covarde, ele insta em não ir. Mas o medroso, às vezes ele não passou por isso, mas ele já tem medo antes de acontecer. Então não tenha medo. Você diz: eu não sei se eu vou, eu não sei se eu falo, eu não deixo se Deus me usar, eu não sei se eu me levanto, eu não sei se me posiciono, eu não sei se eu vou para a fileira, eu não sei se eu entro na guerra, eu não sei se eu tomo posse, eu não sei se eu me levante, eu não sei se eu vou voltar ao meu lugar, eu não sei. E aí Deus está dizendo: Gideão, separa os covardes e os medrosos. E aí voltaram de uma vez só, 22 mil pessoas voltaram para trás, ficaram somente 10 mil. E aí é importante orar, sim ou não? É importante dobrar o joelho, sim ou não? E aí ele fala assim: olha, com os 10 mil que sobrou, você vai observar uns detalhes. Assim como o Espírito Santo observa o detalhe. Ele esquadrinha o coração. E através do esquadrinhar o seu coração, ele conhece sua intenção. Ele conhece sua intenção. A sua intenção é boa. Se a intenção é de paz, se a intenção é de amor, se a intenção é de amigo, se a intenção é de unidade, se a intenção é estar junto, se a intenção é parceria, se a intenção é honrar, se a intenção é abençoar, se a intenção é estar junto, Deus observa a intenção do coração. E aí, Labachuri Kandalamaché. Não adianta você estar aqui se o teu coração não está aqui.
E Deus diz: Gideão, observa. Agora entra eu e você nesse processo. Observa aqueles que lamberem as águas. E ele faz uma referência de cão. Aqueles que lamberam as águas como cão. Então a posição era essa. Eles traziam a água nas mãos e bebiam. E olhando para frente. Eles traziam a água na mão e olhavam para frente. De vez em quando eles olhavam para cima. Eles olhavam para frente e olhavam para cima. E ele falou assim: observa esse e separa. E ele falou assim: agora aqueles que dobrarem o joelho, se deitar, se distrair, se desprender, cortar a ligação, deixar de ser regado, deixar de estar junto, deixar de perdoar, deixar de amar, deixar de fazer parte da fileira, deixar de fazer o ordinário para que o extraordinário chega, deixar de fazer aquilo que o Senhor está pedindo. Aqueles que ajoelhar, esse você também separa. E aí ele fez a prova. Os que se ajoelharam, se distraíram, Gideão mandou voltar para trás. Mas eu dobrei o joelho. Mas eu estou em oração. Mas eu estou em jejum. Mas eu estou em consagração. Mas não está vigiando. Não está olhando o inimigo. Não está atento. Não está parado para observar o que está à sua volta. E aí o segredo não é orar, porque talvez você está orando, mas existe uma coisa, estratégia. Talvez você está orando, mas a estratégia está errada. E Deus está dizendo: volta a olhar novamente a tua oração e volta para o centro da vontade do Senhor Jesus. Não é oração, é estratégia. Não é dobrar o joelho, é a intenção do coração. Deus conhece, tu me sonda, tu me conhece. Vê quando me levanto e como me deito. De longe esquadrinha o meu andar e o meu caminhar. E percebe, sobre mim está as tuas mãos. Davi fazia essa oração. E aí, a estratégia é, digam comigo, a estratégia é orar, vigiar, estar atento e fazer parte dos 300. Aqui você faz parte de 300. O desafio foi grande. O diagnóstico, o Espírito Santo do Senhor tem falado ao meu coração. Tem pessoas aqui que estão com diagnóstico da medicina. E ele não contou nada ainda, porque está esperando uma resposta. Mas o Espírito do Senhor, que revela o profundo e escondido, está dizendo nesta noite: sou eu que faço a irrigação, sou eu que faço a água, sou eu que faço a conexão, sou eu que quebro o jugo, sou eu que tiro o câncer, sou eu que quebro o laço do passarinheiro para te dar vitória. Levante a sua mão para o céu, porque Deus está curando. Deus está curando, Ele está irrigando, Ele está quebrando o laço de morte aqui nesta noite. Xaracandalabaxaramakandalabas Labachuri canderema labaxere candalabachá. Conexão, água, fogo, fonte, terra andam juntos. Então o processo não é estar. E aí alguém vai dizer assim: mas eu estou fazendo tudo isso. Mas pelo amor de Deus, irmãos, coloca o teu coração diante do altar de Deus. Coloca o teu coração, porque o mundo espiritual é tudo aquilo que nos dá acesso diante do trono.
O mundo espiritual é tudo aquilo que nos leva a um lugar mais profundo. O mundo espiritual é tudo aquilo que nos leva a um lugar mais profundo de relacionamento com Deus. E a irrigação que alimenta as terras, ela vem de um reservatório. Você pode estar sem força agora, você pode estar preocupado com as coisas, com os desafios da sua vida, mas se você estiver irrigado no Espírito, ainda que a água vai forçar o caminho, a água vai tirar você do movimento, porque a água tira do movimento, a água tira, a água vai limpar, a água vai purificar, a água vai refrigerar a tua alma e vai dizer para você: meu filho, não te preocupes, porque enquanto você estiver nesse deserto, você será alimentado por minha graça, por minha misericórdia, pelo meu amor, pela minha ousadia, pelo meu poder, pela minha sabedoria, pela minha unção, pelo meu amor e por minhas mãos sobre a tua vida. Água, conexão e terra. E aí tem uma coisa a observar. Agar, ela sai para o deserto porque estava com medo de morrer, porque estava frustrada, porque estava desiludida, porque na cabeça dela a herança tinha sido quebrada, porque alguém não aceitou a concordância daquilo que ela tinha feito. Mas ela foi gerado um filho. Nessa situação foi gerado um filho na casa de Abraão, que fazia parte da aliança. Querendo ou não querendo, o inimigo querendo ou não querendo, você faz parte da aliança. Você faz parte da herança, você faz parte da glória, você faz parte da terra, você faz parte da fonte. O inimigo querendo ou não querendo, você faz parte da linhagem daquele que é santo, daquele que é, daquele que faz e daquele que tem todas as coisas. Agar fala: eu vou fugir. Agar diz: eu vou fugir. E ela corre. E ela vai em direção a um deserto. E ela falou assim: eu não quero ver o menino morrer, mas eu vou ficar aqui, que se eu morrer também, já está tudo perdido. Nós estamos falando de terra, nós estamos falando de água, nós estamos falando de fonte, e nós estamos falando de irrigação, e nós estamos falando de conexão. Agar estava no deserto. Deserto é lugar árido, deserto é lugar quente, deserto é lugar onde a esperança é pouca, deserto é lugar onde você está sozinho, deserto é lugar onde você olha para um lado e não vê nada de novo, a não ser tudo igual, um monte de terra, um monte de montanha e um monte de areia e um sol quente castigando todo mundo. Digam comigo nesta noite: mas Deus vai aonde eu não vou, aonde eu não chego, aonde eu não passo, aonde as minhas mãos não chegam, aonde os meus pés não alcançam. O meu Deus vai soprar o meu nome e a minha honra, que tinha sido perdida na casa de alguém, voltará a ser lembrada, a honrada, porque eu sou filho da herança bendita, e o meu nome está escrito lá. E enquanto eu estiver nesse deserto, a mão do Senhor estará comigo. Não vai, não tem maldição hereditária. Esse nasceu assim, vai morrer assim. Esse é filho desse, esse é filho dessa. O sangue de Jesus Cristo vai passar, e a honra vai voltar para o seu nome, vai voltar para a sua casa, vai voltar para a sua vida, vai voltar para você, porque a glória da herança e as conexões de irrigação vai fazer um movimento para te levar de volta para o lugar de honra, de volta para o lugar de honra. E aí Agar está no deserto, está longe, está no meu deserto, mas digam comigo: mas ela está próximo de uma fonte. Você entendeu? Você está num deserto, mas o Espírito está dizendo: não desiste não.
Bate, coração, ainda não é hora de parar. Coração amigo, você precisa se reanimar. Se não chegou a hora de parar, desperta que Deus quer falar contigo. Coração amigo, milhões estão orando por você. Você não pode morrer agora, antes de Deus trazer a sua honra. Agar está no deserto. Melhor eu morrer do que viver. E Deus está falando no deserto. O canal de irrigação que transporta a água, ele sai do reservatório e chega até a terra. Chega até o coração. Chega até a ferida. Chega até o nome. Chega até a honra. Chega até o ministério. Chega até a vida. Chega até a casa. Chega até a enfermidade. Chega no meio do desafio. Chega no meio da guerra. Chega no meio do problema e te diz: não importa o deserto, eu estou profetizando nessa noite, não importa o deserto que você está enfrentando, eu, Senhor, sou o canal que te ligo nessa irrigação, no meio deste desafio, no meio desse deserto, no meio desse diagnóstico, no meio desta batalha, no meio desta prova, e digo para ti: você não vai morrer, a tua casa não vai morrer, o teu filho não vai morrer, a tua prosperidade não vai acabar, ninguém vai te matar, porque enquanto você está dormindo, Ele está com você, quando você acorda, Ele está com você, e quando você caminha, a destra da sua mão está com você. Levante a sua mão direita para o céu, e saiba que Deus vai te dar cura das suas enfermidades. Água, terra, conexão, irrigação e fonte, elas andam juntas. E Deus diz: Agar, não te preocupes, para de chorar, porque eu ouvi o choro do menino, e a bênção que está na casa de honra vai entrar na sua casa. A bênção que está na casa de honra vai voltar para a sua casa, vai voltar para o seu nome. O sobrenome de honra que alguém não quis te dar, e que alguém não quis colocar você em evidência, porque você não era para estar aqui, não era para estar ali, não era para estar lá, não era para ser lembrado. Deus manda dizer: aquilo que eu abençoei está abençoado, aquilo que eu honrei está honrado, e aquilo que dei de autoridade, ninguém tira a minha unção da sua vida. Assim diz o Senhor dos Exércitos. O poder de abençoar está na fonte, está na honra, está na glória, está no altar, está em Deus, está no sangue, está no Filho e está em você. E aí, ela foi honrada, e o nome que era para ser de desonra e até de morte, voltou para casa com honra. Aconteça o que acontecer, digam nesta noite: aconteça o que acontecer, o meu Deus vai lembrar do meu nome aonde eu estiver, mesmo que esteja só eu. Deus vai trazer à tona e vai me colocar no lugar que era para mim estar, e que hoje eu voltarei para o lugar de honra, porque a boa mão do Senhor me conduzirá para aquele lugar. Eu não tenho água, mas Ele é a fonte. Eu sou um canal pequeno, mas Ele é o reservatório. E quando faltar água em mim, a sua fonte transbordará o meu interior e me levará
Há lugares seguros, há lugares eternos, há lugares de bênção, há lugares de honra, há lugares de glória, há lugares especiais na presença do Senhor. Levante a sua mão direita para o céu, porque Deus vai mudar a história das nossas vidas. Oh, Espírito Santo. Alabashuri candalamas, lemaracandala choreme candalamas, rie menebala xereme calamarabaraba xerememas. Há um rio, existe um rio, Senhor, que desce do trono de Deus. Existe um rio, Senhor, que passa como mananciais. Existe um rio, Senhor, que dá vida onde não tem vida, que traz esperança onde não tem esperança, que dá graça onde não tem graça, que traz cura onde não tem cura, que traz vida onde não tem vida. Existe um rio, Senhor. Oh, malabashuri candalamas. Falar de água é falar de movimento. Meu tempo acabou. Falar de água é falar de movimento. Falar de água é falar de mudança. Falar de água é falar de limpeza. E falar de água é falar de refrigério. Falar de terra é falar de estrutura. Falar de terra é falar de força. A terra tem força e a terra tem estrutura. A água tem força e a água tem movimento. A água produz o movimento e a água provoca a mudança. Se prepara para mudar de lugar. Se prepara para mudar de posição. Se prepara para mudar de situação. Se prepara para mudar de casa. Se prepara para mudar de estágio. Assim diz o Senhor. A água vai te levar para um movimento diferente. Ficamos em pé nesse momento. Ficamos em pé e adora ao Senhor. Ficamos em pé e adora ao Senhor. Ficamos em pé e adora ao Senhor. Porque a água vai te levar para um outro movimento, para um outro mover, para uma outra saída, para uma outra estação, para uma outra unção, para uma outra graça. Andressa, Deus manda você voltar para o seu lugar. Deus manda dizer para você assumir a sua posição. A irrigação está conectada em você, mas a água está acumulada. Ela precisa levar você para um movimento diferente. Ela precisa colocar você em outro estágio. Só precisa e depende de você, diz o Senhor dos Exércitos. Água, fonte, conexão, terra andam juntos. E eu quero falar nessa noite. Eu quero dizer uma coisa. Digam comigo. E logo em seguida o ministério de louvor já canta. Digam comigo. Alguém viu uma pequena nuvem. Era tão pequena que era do tamanho da minha mão. Era do tamanho da sua mão essa nuvem. Mas a palavra profética, digam comigo, a palavra profética diz que haverá uma chuva que vai chegar na minha vida, na minha casa, e aonde houver terra para florescer, semente para germinar, o meu Deus fará da minha vida um jardim de honra, porque a irrigação e a abundante chuva que vem de baixo, que vem de cima, ela vai me atingir e vai me levar para o sobrenatural do Senhor Jesus Cristo. Aplauda o Senhor nessa noite e glorifica e exalta o nome do Senhor.